Cada casa tem um jeito, cada pessoa tem uma maneira de ser, de estar. Eu que, quando me converti, logo que me converti, depois de um tempo, eu fui fazer missões. E fazer missões eu tive que me hospedar na casa de outras pessoas. Eu me lembro bem que a primeira vez que eu fui para o Paraguai, eu peguei um trem às 8 horas da manhã, passei o dia inteiro naquele bendito trem. Cheguei às 10 horas da noite, saí de Campo Grande, cheguei em Ponta Porã às 10 horas da noite, não conhecia ninguém, nunca tinha ido naquela cidade. Aí eu e mais um amigo fomos até uma igreja, Assembleia de Deus. Chegamos lá, o pastor desconfiado, a gente ia para o Paraguai, eu não conhecia o pastor lá, e ele ficou meio com medo de receber a gente. 2 rapazes chegando numa cidade, e eu achei interessante que ele ficou meio assim, aí falou: arrumei um lugarzinho para vocês dormir, debaixo de uma alambrada, assim, fora da igreja. Eu falei: amém, eu estava disposto a fazer qualquer coisa pela obra de Deus. E achei interessante que aí ele olhou para mim e falou assim: você almoçou hoje? Você jantou já hoje? Eu falei: não. Ele falou: você já jantou hoje? Eu falei: nem almoçar eu não almocei. Verdade? Eu falei: verdade. Aí ele falou, olhou de novo. Você me vê gordinho assim, cheio desse jeito, é porque minha mulher cozinha bem, gente. Hoje em dia, né, sou abençoado, mas eu era magro que dava dó, igual aquela musiquinha que tinha antigamente. Era magro que de lado eu tinha sumido, de frente eu parecia que estava de lado. O pastor olhou e falou: meu Deus, menino, peraí. Pegou, me levou para a casa dele, e aí me recebeu, e eu vi o jeito que ele cuidava da família ali, aquele carinho. E depois eu fui lá para o Paraguai. Lá no Paraguai, a maneira que as pessoas estavam lá, eu dentro da casa das outras pessoas. Então, cada família, cada casa, eu morei em algumas casas e eu sei a maneira que é. Às vezes quando eu falo com meus filhos alguma coisa, você vai na casa nós vamos na casa de fulano, lá não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não põe o pé no sofá, não põe, né, não corre, não grita. Aqui em casa você tem liberdade, mas na casa você não tem, na casa do seu tio você não tem essa liberdade. Mas graças a Deus que nós estamos na casa do Pai, e aqui você tem liberdade. Amém? Você está na casa do Pai, aqui você pode adorar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas falar de família é algo muito, muito difícil de falar, somente hoje em dia. Você, como lidar com os filhos, como cuidar do seu filho, não é fácil. Hoje o acesso que os filhos têm à tecnologia, o acesso que os filhos têm à informação, né, é muito mais rápido, né? O filho da gente, meu menino está com 12 anos, e ele é muito rápido. E eu acho interessante, porque quando eu tinha 12 anos, eu lembro que meu pai era meio lento em algumas coisas, né? Então já não era, eu falava: pai, o senhor não está com nada, o senhor é meio, você está por fora. E a gente acha que nunca vai ouvir uma palavra dessa. Mas aí você casa, tem filho, aí o teu filho fala a mesma coisa para você: pai, você está por fora, você não sabe de nada. É interessante. O tempo passa, as coisas vão se mudando, mas algumas coisas não mudam, né? Por isso que eu fico sempre antenado, sempre procuro, falo assim: como é que é esse negócio aí, filho, que você está falando aí, que eu quero saber, eu quero me inteirar. Eu acho interessante isso, querido, porque hoje eu vejo uma coisa, que por conta disso, por conta da correria do dia a dia, por conta dos nossos afazeres, a gente acha, muitas vezes, que os nossos filhos estão bem, só porque está do nosso lado, só porque está sentado no sofá do nosso lado, e às vezes ele não está bem. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos, eu não sei se é só na minha casa, mas na casa de vocês talvez possa ser igual. Na minha casa, 6 dias atrás, eu estava olhando, eu falei para minha esposa, eu falei: meu Deus, vou desligar a TV. Eu estava assistindo TV, minha mulher estava assistindo um seriado no celular, meu menino estava assistindo um vídeo no YouTube. Eu falei: vou desligar a TV. Porque muitas vezes, amados,
nós estamos dentro de casa, estamos longe uns dos outros. É muito importante essa comunhão. E eu quero trazer uma palavra para vocês, e aí falando sobre isso, eu quero trazer essa palavra que está em Atos, capítulo 10. Está funcionando aí, né? Tá, tô esperando o versículo. O versículo é o primeiro mesmo, já abre. Eu só não falei quanto disso. Desculpa. Atos capítulo 10 diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua família, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que te deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Pai, aqui está a tua palavra e diante de ti está a tua igreja. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse capítulo começa falando exatamente da história de um homem chamado Cornélio, e ela detalha quem é esse homem. A Bíblia traz o detalhamento claro de quem é esse homem. Ele era um centurião, era um capitão de 100 homens, ele cuidava de 100 soldados. E eu acho interessante porque ele não era apenas um centurião qualquer, mas ele era da corte italiana. Ele, vamos para dizer hoje em dia, ele era da elite, da tropa de elite dos romanos. Ele era alguém que tinha uma proeminência no seu meio. Mas, embora sendo romano, embora sendo um soldado, um centurião, a Bíblia diz que ele tinha algumas qualidades. Eu fico olhando, eu estava meditando nessa palavra, e eu gosto muito de estudar sobre os romanos, sobre a cultura romana. Os soldados romanos eram pessoas cruéis. Para você ter uma ideia, no ano que Jesus morreu, crucificado, os romanos já tinham crucificado mais de 1000 pessoas, já haviam empalado milhares de pessoas. Os romanos eram soldados extremamente cruéis. E só para trazer um dado histórico para vocês, quando os romanos foram ocupar a Gália, teve povos que fugiram, atemorizados, foram embora, deixaram suas casas, deixaram tudo. Soldados foram embora daquelas terras com medo, porque a fama dos soldados romanos era de uma crueldade tremenda. Nós vemos isso claramente da maneira que eles trataram o Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para este homem, esse Cornélio, esse soldado, esse centurião, ele era diferente. Ele tinha algumas
características, algumas qualidades que a Bíblia enumera, que a Bíblia cita. A Bíblia diz que ele era piedoso. A Bíblia diz que ele era temente. A Bíblia diz que ele dava esmolas. Era um homem generoso. É interessante que quando a pessoa é sensível para as coisas de Deus, não importa onde ela esteja, não importa em que lugar ela esteja, o ambiente não a transforma, mas ele transforma o ambiente. É isso que deve acontecer com o cristão. O cristão, aonde quer que ele esteja, ele deve transformar o ambiente e não ser transformado pelo ambiente. E aí é interessante, queridos, que aqui a Bíblia cita que não somente ele, mas toda a sua casa tinha esse hábito. É interessante, amados, a gente frisar, dizer uma coisa. Quem conhece meu filho sabe como ele é. Esses dias atrás eu fui numa feira de ciências lá na escola. A gente tá vendo todos lá, fomos em todas as salas das crianças. E aí quando eu voltei para a sala do meu menino, tinha um pai lá, e ele é pai e esposo de uma professora. Quando ele me viu, ele falou: esse aí é o pai do Léo. Ele falou: esse aí é o cara que tem mais cara de pai do Léo. Aí eu peguei e falei assim: eu sou o pai do Léo. Ele falou: não tinha jeito de não ser. O moleque é a sua cara. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Que os nossos filhos devem ser espelho nosso, não só na aparência, mas na maneira de ser. Sabe, queridos, principalmente meu filho, ele muitas vezes me surpreende com o exemplo dele, na sensibilidade. Ele é muito sensível, tem hora que ele chega a ser sensível demais. Eu falo: meu, para de chorar. Fala qualquer coisa, começa a chorar. Me lembra muito bem até eu quando era criança, que eu também era chorão. Mas eu acho interessante, queridos, que Cornélio, ele era uma pessoa piedosa, uma pessoa generosa, uma pessoa boa. E não só ele, mas a família dele era assim. E é interessante que essa característica deve acontecer no nosso meio, na nossa família. Os pais devem ensinar como a criança deve ser. Ensinar, querido, que eles possam resplandecer a glória, como nós também, querido, devemos ser o espelho da glória de Deus nessa terra. E eu acho interessante que o Cornélio, ele não era crente. Cornélio, ele não era crente, mas ele tinha uma comunicação com Deus. E uma vez eu me lembro bem que quando logo que me converti, eu comecei a cantar pelas igrejas. E aí, na época que me converti, tinha muitos cantores, cantoras e tal, e eu conheci uma família das meninas que cantavam muito. E eles tinham um carinho com a gente tremendo e convidavam sempre para a gente ir na casa deles. E quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei lá, a gente foi bem recepcionado pela mãe das moças e tal. E daqui a pouco chegou o pai. A gente não conhecia. E o pai daquelas moças, ele era capitão do exército. Era um homem que já chegou sisudo, né? Eu falei: meu Deus do céu, onde que a gente se enfiou? Esse homem vai brigar com a gente, veio aqui, né, conversar com as filhas dele. Mas de repente aquele homem, ele não era crente. Aí ele pegou e falou para mim assim: você conhece o Padre Zezinho? Eu falei: não conheço o Padre Zezinho. Então, pois é, Padre Zezinho, eu gosto muito de ouvir o Padre Zezinho. Eu falei: é mesmo? O senhor gosta de ouvir o Padre Zezinho?
Gosto de ouvir o Padre Zezinho. Quer ouvir o Padre Zezinho? Falei, vamos ouvir o Padre Zezinho. Põe o Padre Zezinho aí para ouvir. E a gente começou a ouvir o Padre Zezinho. Até aprendi música do Padre Zezinho. E aí, conversando com ele, aquele homem que parecia sisudo, sério, começou a se abrir. E aí eu vi naquilo uma oportunidade para falar de Jesus para ele. Glória a Deus, aleluia. E aí ele começou a falar assim, olha, minhas filhas cantam na igreja, vão para a igreja e tudo. E às vezes vem o pessoal aqui e eu não gosto desse pessoal. Mas vocês mostraram que são crentes diferentes. Glória a Deus. Eu falei assim para eles, que nós somos comprometidos com a palavra de Deus. E a gente começou a falar do Evangelho de Cristo. E eles falavam, e a gente ia ao sábado lá na casa deles. E aí, de repente chegou o dia que ele falou assim, estou esperando vocês no próximo sábado. Amém. Ele começou a buscar a Deus. Um homem que não gostava de igreja, um homem que não ia para a igreja. De repente, num dia, quando eu olho, a gente estava lá num culto, de repente ele entra na igreja, acompanhado com as filhas, acompanhado com a esposa. Está lá ele. Glória a Deus, aleluia. Amados, a gente não, eu entendo que a gente não deve fazer separação entre nós e as pessoas do mundo, mas a gente deve se aproximar das pessoas que estão no mundo. Amém, Jesus. Às vezes que a gente olha na igreja, é uma divisão entre nós crentes e os vizinhos e as pessoas não crentes. A gente tem que fazer diferença nesse mundo. Essas pessoas que têm, queridos, uma sensibilidade à voz de Deus, muitas delas estão aí esperando apenas alguém que se aproxime delas e diga, olha, Jesus te ama. E é interessante, ontem fui levar meu carro para consertar no mecânico, e quando estava voltando, eu falei, passei no posto de gasolina, os pneus estavam meio murchos, eu parei para calibrar. Aí então o rapaz calibrando o pneu, e eu estou vendo que está fazendo um barulho de ar vazando em algum lugar. E aí eu olhei para aquele rapaz, falei, rapaz, você percebeu que está vazando ar por aqui? E eu olhei que a mangueira estava emendada com fita isolante. Eu fui lá na mangueira, apertei assim a mangueira. Aí eu falei, quanto tempo você está aí? Ele falou, rapaz, tem um tempão que eu estou tentando encher os pneus aí. Eu falei, olha, peraí, eu vou segurar aqui. Eu segurei, o pneu já estava em 45 libras. Eu falei, rapaz, estava em ponto de estourar esse negócio aqui. Ele falou, verdade? Eu falei, daqui a pouco explodir teu pneu aí, ser perigoso. Ele falou, rapaz, eu vou viajar agora, vou para a praia. Eu falei, vamos olhar cada pneu desse aí, um por um, vamos ver como é que está. E os pneus estavam todos super lotados. Ele falou, rapaz, ainda bem que você apareceu. Eu falei, sabe quem que mandou aqui? Foi Deus. Olha Deus cuidando de você, meu querido. Eu falei, olha como Deus te ama. Ele falou, pois é, rapaz, eu nem imaginava. Eu falei, imagina você pega um buraco na pista, estoura o pneu, dá uma pancada, estoura o pneu. Deus está cuidando de você, querido. Deus te ama. As pessoas estão sedentas para ouvir a voz de Deus. E aí sabe o que acontece? Cornélio está lá orando, buscando a face de Deus. E aí de repente aparece um anjo para ele. Não, mas anjo não aparece só para crente, não tem que aparecer só para crente, não. Deus apareceu, o anjo apareceu para um homem que não era crente. Mas veja bem, querido, por que o anjo apareceu para ele? Porque queria mudar a vida daquele homem. Fala aí para o seu irmão aí, assim, ó. Quando o anjo aparece na vida de alguém, é para mudar a vida dessa pessoa. Aquele anjo apareceu para mudar a vida daquela pessoa. Era para mudar. Não, o anjo apareceu para mim, está vendo? Eu sou de Deus, amém, glória a Deus. Não, precisava de uma mudança ainda. Embora sendo piedoso, embora sendo uma pessoa boa, uma pessoa temente, generosa, faltava algo na vida de Cornélio.
faltava algo na vida de Cornélio. Deus aparece para ele, ali viu o anjo, e aí diz para Cornélio: vai, olha, manda alguém até Jope, lá na casa de Simão, o curtidor. Olha que interessante, né? Esse irmão devia ser muito curtidor do WhatsApp, né? Do Facebook, no Instagram, né? Hoje em dia seria um curtidor, chamar para curtir minhas postagens lá no Facebook, no Instagram. Brincadeira, né, gente? Mas ele era conhecido como Simão o curtidor. Pedro estava lá, na casa dele. Pedro já tinha também recebido uma mensagem de Deus: olha, Pedro, vão aparecer homens aí. Pedro, não faça imundo aquilo que eu santifiquei, que eu purifiquei. Olha que coisa interessante, amados. Essa semana eu estava conversando com alguém e falando: olha, amado, hoje, se Jesus estivesse no nosso meio, Jesus talvez não seria muito bem quisto, não. Porque a Bíblia diz que Jesus estava entre as prostitutas, Jesus estava entre os beberrões, Jesus estava entre os publicanos. E foi na terça-feira foi na quarta-feira que a gente ministrou nas casas, né? Falando sobre Zaqueu publicano. E aí, querido, eu quero te dizer hoje, se Jesus talvez não seria muito bem quisto, porque Jesus estaria nas igrejas, Jesus estaria nos congressos, Jesus estaria nas esquinas, Jesus estaria aonde estão essas pessoas, porque o objetivo de Jesus é transformar os que estão perdidos. Aleluia. Nós não devemos limitar o poder de Deus na vida das pessoas, nós não devemos criar obstáculos para que as pessoas se aproximem de Deus. E às vezes nós, amados, como religiosos, muitas vezes somos igual àquela parábola que Jesus fala do bom samaritano. Passa o levita passa e fala: olha aí, eu até gostaria de ajudar ele. E eu acho interessante, porque veja bem, querido, a parábola do bom samaritano, aquele levita, ele não estava errado, porque ele estava cumprindo a lei. Porque se ele tocasse naquele homem, ele se tornava impuro, e aí ele, sendo impuro, ele tinha que ficar fora da cidade até o final do dia. O sacerdote passa e ele olha e fala: eu não posso fazer nada, porque se eu tocar, eu também não posso entrar para fazer o culto lá no templo. Mas essas pessoas que eles estavam preocupadas, sabe com o quê? Elas não estavam preocupadas em cumprir a vontade de Deus, mas estavam preocupadas em ser religiosas. Por isso que Jesus diz: e aí passou o samaritano não se preocupou com nada. O samaritano não se preocupou se aquele homem estava fedido, se aquele homem estava sujo, se aquele homem estava lá largado. O que ele se preocupou é que ele queria tirar daquela pessoa, daquela situação. Sabe o que Deus quer de nós, amados? Que nós deixemos o senso de religiosidade de lado, e aí a gente comece a amar as pessoas como elas são, a maneira que elas são, para que a gente possa transformar a vida delas através de Jesus Cristo. Como é que eu posso me aproximar de alguém se eu não consigo falar com ela, se eu passo de longe? Esse ano, será que você já pregou para algum mendigo? Será que você já abraçou alguém? Já abracei meu pai, minha mãe, já abracei meus irmãos. Será que você já fez a obra de Deus esse ano? Será que você já se preocupou com alguém? Hoje Deus está nos chamando para vivermos uma vida não na superficialidade da religiosidade, mas na profundidade do amor de Deus. Que isso seja, querido, não só dentro da nossa casa, mas fora dela.
Porque amar, querido, Jesus disse assim, porque amar aqueles que nos amam é muito fácil. Eu amar minha esposa é fácil, porque já começa no princípio que ela me ama também. Eu amar o meu filho é muito fácil, porque o amor dele corresponde ao meu. Mas nós precisamos amar aqueles que estão além das paredes desse templo. Jesus fala com Pedro, olha que coisa interessante. Jesus aparece numa visão para Pedro, dizendo assim: um lençol cheio de animais que eram impuros para os judeus. Eu imagino que tinha cobra ali, eu imagino que tinha porco, eu imagino que tinha capivara, eu imagino que tinha tanta coisa ali na minha cabeça. Eu imagino tanta coisa naquele lençol que aparece ali. E aí a voz de Deus fala para Pedro: Pedro, pega, mata e come. Pedro fala, aparece o Pedro religioso, né? Eu acho interessante. Já tinha sido, pastor, já tinha sido banhado pelo Espírito Santo, já tinha recebido a unção, mas continuava meio pedrão ainda. Isso quer dizer, querido, que a nossa personalidade ela vai sendo transformada diariamente por Deus. Não existe um passe de mágica na vida do crente. Ah, você virou crente agora, você não pode isso nem aquilo, né? Ô irmão, você está nervosinho ainda, que muita gente se aproveita da gente quando a gente se converte, né? Não sei se na vida de vocês aconteceram isso, mas na minha vida aconteceu. Eu me converti, aí veio um camarada, te empurra e fala assim: ó, você não pode bater porque Jesus falou que você tem que dar outra face. Mas a nossa vida vai ser moldada a cada dia. Nós vamos sendo transformados diariamente. Pedro foi transformado assim. Deus pega e fala para Pedro, não uma vez, mas 3 vezes aparece aquela visão. E aí é que ele entende. E aí então os homens batem na porta. E aí, enquanto Deus está falando com Pedro, enquanto os homens estão falando, estão indo buscar a Pedro, lá na casa de Cornélio, está acontecendo uma coisa também. Sabe o que acontece enquanto aqueles homens foram buscar a Pedro? Pedro está preparando a casa para receber Simão. Sabe o que eu tive de lição, querido, com isso? É que a nossa casa deve estar pronta sempre para receber a palavra de Deus. Nós devemos estar sempre dispostos a abrir as portas da nossa casa para receber a palavra de Deus. Não só num culto, mas diariamente. A nossa vida deve ser um culto diário. Olha que coisa interessante. Aquele homem tinha uma fé tremenda e extraordinária, que ele, enquanto ele havia mandado os homens ir até lá, ele não sabia se aquele Simão existia de verdade. Ele não sabia se os homens iam encontrar Pedro, Simão. Mas ele já estava preparando a casa para receber a palavra de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que nós devemos ter fé, amados. A cada dia nós temos que ensinar a fé para os nossos filhos. Esses dias atrás eu ouvi um testemunho incrível, que quando terminou o testemunho eu comecei a chorar. Talvez você deve ter ouvido, que circulou pelos grupos de WhatsApp por aí, falando de um pastor que quando ele era garoto, ele foi adotado por um casal de pastores já idosos. E aí aquele casal, ele tinha um costume de todo domingo eles se reunirem na mesa para comerem macarrão com frango. E aí
Na casa daquele pastor não tinha nada, estava faltando tudo. A esposa do pastor começou a ficar desesperada. Quando começou a chegar a hora do almoço, aquela mulher começou a chorar diante do menino, e ela, não contendo as suas lágrimas, foi para o quarto chorar. Aquele pastor pegou, deixou o menino na sala, foi na cozinha e começou a preparar a mesa. Começou a preparar a mesa, põe o prato, põe os talheres naquela mesa e tal. Começou a colocar aqueles talheres, pratos e tudo ajeitadinho. Aí pegou e chamou a família. Gente, veio para a mesa. A esposa veio, sentou ali, cabecinha abaixo. O menino veio e sentou, querendo observar, querendo saber o que estava acontecendo, curioso. E aí aquele pastor começou a dizer: Deus, nós temos feito a tua vontade, eu tenho pregado a tua palavra, Senhor, que o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Senhor, o Senhor sabe que todo domingo, nós nos reunimos nessa mesa para comer macarrão com frango. É o que a gente gosta de fazer, Senhor. Mas hoje, Deus, não tem macarrão com frango aqui. Mas mesmo não tendo, Senhor, macarrão com frango, nós vamos cantar o mesmo louvor que a gente canta toda vez, e nós vamos adorar ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, enquanto ele terminou aquela oração, alguém bateu no portão daquela casa. E aí eles foram até o portão. Quando chegou lá, tinha um irmão, e ele disse: olha, tinha um rapaz, na verdade, ele disse assim: olha, aqui que é a casa do pastor dessa igrejinha do lado. Eu falei: aqui que é a casa do pastor. Ele falou: pois é. O rapaz não era crente, gente. Pois é, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. Olha, eu não venho na sua igreja, eu não frequento, mas enquanto eu estava fazendo compra com a minha família, uma voz veio e falou comigo assim: prepara alguma coisa para aquele pastor lá, leva para ele. Glória a Deus. E eu comecei a separar algumas coisas, e aí veio uma voz que disse assim: não quero que você leve coisa para fazer, leva algo pronto. Glória a Deus. E ele disse: eu passei correndo para ver o que tinha de pronto. Pastor, me perdoe, é uma coisa simples, mas só tinha macarrão e frango, e está aqui para o senhor aqui, e a sua família, e mais essas coisas. Glória a Deus. Amado, eu quero te dizer: o teu Deus é Deus poderoso. Comece a adorar a Deus, prepara a tua casa para servir a Deus. Talvez as coisas não estão funcionando na tua casa, comece a ver pelos olhos da fé. Cornélio, ele não tinha a certeza de que aquilo ia acontecer, mas dentro do seu coração, ele já estava preparando a casa para receber o homem de Deus, para receber a palavra de Deus. Sabe quando as coisas vão mudar na tua casa, meu amado? Quando você começar a preparar a tua casa para receber a Deus. Verdade. Para receber a Deus. Amados, eu sempre testemunho, vou fechar com o meu testemunho. A gente estava passando uma pindaíba danada, a dificuldade tremenda. Minha esposa está ali. Quantas altos e baixos, né, filha? Mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E aí, a gente numa dificuldade financeira tremenda. Aí minha esposa veio e falou: amor, vamos fazer uma campanha de oração. Eu já testemunhei várias vezes, vou testemunhar hoje. Glória a Deus. Vamos fazer uma campanha? Eu falei: vamos. Deus colocou no meu coração para a gente fazer 40 semanas de oração. Eu falei: beleza. Só que eu não tinha contabilizado quando dá 40 semanas, né, gente? Dá quase um ano. Eu falei: Jesus, tá bom, né? Depois que eu falei que tá bom, aí agora não dá mais para voltar atrás.
Começamos, querido. Eu falei para ela assim: amor, eu estou com desejo de abrir a minha casa para receber as pessoas. Toda quarta-feira, vamos fazer um culto aqui em casa? E aí ela falou amém. E aí a gente começou, todo dia, campanha de oração, dobrando o joelho, orando, dobrando o joelho, orando. Às terça-feira a gente fazia um jejum, e na quarta-feira a gente recebia as pessoas em casa. De repente, querido, tinha uma pessoa, vinha um vizinho na minha casa. Na outra quarta-feira começou a vir 2. Na outra quarta-feira começou a vir 3, 4, 5. Quando eu vi, a minha sala já tinha 40 pessoas na minha sala. Aleluia. E a gente ali fazendo cultos com os nossos vizinhos. Pessoas aceitaram Jesus como Salvador na minha casa. Aleluia. E nós ali, sabe o que aconteceu? A nossa batalha financeira continua a mesma. Fala, pastor, não mudou, você ficou rico, milionário? Não, a gente estava na mesma batalha. Mas antes, querido, de que acabasse o nosso tempo, Deus começou a mudar situações. Aleluia. Cliente que não comprava comigo, de repente começou a ligar e falou: Luiz, eu quero fazer uma cotação com você. E de repente começou a comprar. Glória a Deus. De repente alguém ligava e falou assim: eu tenho 3, 4 mercados aqui, vem fazer meu cadastro. Eu ia lá fazer o cadastro da pessoa. Aleluia. Quando eu menos esperei, querido, eu estava vendendo 3 vezes mais do que eu vendia. Glória a Deus. 3 vezes mais do que eu vendia. O meu gerente tinha tirado minha ajuda de custo. Um dia eu cheguei na empresa, ele falou assim: ó, eu conversei com o dono aí, e vai voltar a sua ajuda de custo. Glória a Deus. Mas ele não sabia que eu tinha acabado de descer do carro e eu tinha encontrado o patrão. E o patrão falou assim: ó, eu vi as suas vendas, falei para o gerente liberar a sua ajuda de custo. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei: olha, Deus te abençoe. Deus é maravilhoso. Amado, eu quero te dizer uma coisa: Verdade. abra sua casa para Deus. Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta, mas eu sei de uma coisa: que o meu Deus é Deus poderoso, que pode mudar a tua sorte. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cornélio abriu, preparou a casa dele para receber aquele homem, Simão, na sua casa. Aqui no versículo de número 29 do mesmo capítulo, diz assim, é isso. Perdão, não é esse não. O pai da família deve ser um homem que busca a Deus, com exemplo de oração, de jejum e de fé. Eu acho lindo aqui, eu agora me perdi aqui o versículo, mas quando Pedro começa a sua explanação, ele diz assim: hoje vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Cadê aqui? Onde está? Pastor, aí, por gentileza, me veja aqui. Eu acabei anotando errado aqui. E acho interessante que aquele homem faz aquela busca. Deus usa Simão naquela casa, e há uma transformação naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Pedro nem terminou de pregar, a unção caiu sobre aquele povo, eles começaram a falar em línguas estranhas. A glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Olha ali, ó, 10:34. Obrigado, Cleis. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Hoje eu quero te convidar, querido, a abrir a tua porta da tua casa para o vizinho do lado que você não tem muito relacionamento com ele. Porque eu acho interessante, querido, que aqui nos mostra que Cornélio, ele não chama somente a sua família
mas Ele chama os amigos e parentes. Ele chama os amigos e parentes. Será que os seus familiares já sabem que você é crente? Que você frequenta uma igreja? Será que você já levou os seus familiares para um culto de ação de graça na tua casa? Às vezes, querido, nós queremos mudança na nossa família, mas nós não temos coragem de pregar o evangelho para os nossos familiares. Como Deus vai impactar as famílias? Como Deus vai transformar pessoas se nós não formos? A mudança deve partir da nossa casa. Fala assim: a mudança deve partir da minha casa. Cornélio recebeu uma visão de Deus, atendeu a voz de Deus, e Deus mudou a casa dele, mudou a família dele, os amigos dele e os familiares dele. Todos eles foram batizados. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: eu planejo um dia dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você não está vendo isso dos seus filhos, do esposo, da esposa, mas começa a ver pelos olhos da fé. Começa a praticar isso pelos olhos da fé. Começa a ver isso de uma maneira diferente, não com a ótica humana, mas com a ótica espiritual. Sabe aquele filho que está nas drogas? Sabe aquele irmão que está nas drogas, no vício? Começa a ver ele servindo ao Senhor e começa a profetizar. E quando você encontrar-se com ele, diga: Jesus te ama. Glória a Deus, aleluia. Se Deus se preocupou com alguém que não era cristão, que não era crente, que não fazia parte do povo judeu, foi lá e mandou alguém para que pregasse o evangelho, Deus nos manda também nessa geração sermos pregadores do evangelho. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu acho interessante que, para a gente fechar, é só para acabar, né? Quando nossa casa tem liberdade, Deus faz milagre. Quando na nossa casa nós abrimos ela, Deus faz milagre. Eu costumo sempre dizer: quando nós adoramos a Deus, Deus trabalha na nossa família. Eu jamais vou esquecer dos testemunhos ouvidos de pessoas que viram a sua casa transformada, porque resolveram ser a diferença dentro do lar deles. Assim como Jó, queridos. Jó foi um grande exemplo de um homem que amava e cuidava da família. Jó, quando seus filhos se reuniam para alguma festa, ele, depois da festa, chamava todos os filhos e fazia um sacrifício por eles. Às vezes nós não queremos pagar um preço, sabe, amado? Um preço de oração, um preço de jejum. Às vezes nós não queremos pagar um preço de buscar a Deus. Hoje eu ouvi alguém dizer assim: eu estou com raiva de Deus, porque Deus não cumpriu a promessa dele na vida da minha mãe. Eu peguei e falei assim, eu conversando com meu irmão, que disse sobre uma pessoa, eu disse assim para ele, falei: rapaz, somos nós que limitamos a promessa de Deus muitas vezes na nossa vida. Deus não faz muita coisa na nossa vida, não é porque Ele não queira, não, é porque às vezes a gente não permite que Ele faça. Eu me lembro bem, queridos, eu venho de uma família de nordestinos. Minha mãe nordestina, meu pai nordestino.
E eu com cara de japonês. E meu pai é uma pessoa muito turrona, uma pessoa muito dura. Meu pai, quando eu comecei a frequentar a igreja, ele me bateu, me expulsou de casa, falou: não quero filho meu crente, Bíblia não. Eu me lembrei, né, que eu peguei, arrumei todas minhas roupas, pus tudo numa sacolinha, fiz 3 sacolinhas, gente, dessa sacolinha de mercado, sabe, de plástico. Era tudo que eu tinha, estava rico. Aí meu pai viu aquilo ali e falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: você não mandou embora? Aí ele falou assim, me deu um outro safanão, falou: rapaz, deixa de besteira. Eu não entendi, eu falei: pai, se eu não mando embora, depois me manda ficar, eu estou meio na dúvida agora. Meu pai um dia falou para mim: eu não quero que você vá mais à igreja. Eu estava fazendo um prato de comida, e eu peguei e falei: pai, Deus fez uma transformação tão boa na minha vida, eu não posso deixar Jesus. Me perdoa, pai, mas eu não vou deixar Jesus. Eu tomei um soco no rosto. Eu estava de lado assim, meu pai me deu um soco aqui. O meu rosto foi assim e voltou. Eu estava mais preocupado com a comida. E eu falei: eu fiquei chorando e comendo. Era difícil falar do evangelho com meu pai. Meus irmãos corriam de falar alguma coisa para o meu pai. Aí um dia eu sentei com ele e falei: pai, eu preciso falar para o senhor. Eu fui impactado por um amor extraordinário. Eu fui impactado por um amor que excede todo amor. É por isso que eu não posso deixar Jesus. Pai, se o Senhor soubesse e experimentasse esse amor que eu fui alcançado, o Senhor jamais ia deixar. Ele disse assim: é verdade, meu filho? Eu falei: é verdade, pai. Jesus transformou minha vida, eu fui transformado de uma maneira sobrenatural. O Senhor lembra quem eu era, o Senhor sabe quem eu sou hoje. Eu devo tudo que Deus fez na minha, tudo a Jesus e a Deus. Eu não posso deixar esse Jesus jamais. Jesus me curou, o Senhor lembra disso quando eu era criança? Que eu fui atropelado, eu morri de dores nas minhas costas, e o Senhor sabe que Jesus me curou. Ele disse, eu cheguei e falei: pai, o senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Sabe o que eu recebi dele? Não, meu filho, eu não quero. Ele morreu sem salvação. Mas uma coisa eu sei, querido, que eu preguei o evangelho para meu pai. Glória a Deus, aleluia. Talvez você vai pregar o evangelho para alguém e a pessoa não vai aceitar. A culpa não é tua, não. A culpa não é de Deus. Verdade. Somos nós que fazemos o nosso destino. Somos nós que fazemos o nosso final, querido. Mas cabe a mim e a você pregar o evangelho. Talvez o seu filho não se converta. Talvez ele morra até das drogas. Não é culpa de Deus, não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Somos nós que fazemos a nossa própria decisão. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu optei por ser salvo. Eu optei por aceitar Jesus como meu Salvador. E eu optei por morar no céu com Cristo Jesus. Aleluia. E eu sei que você fez essa opção. Glória a Deus. Jesus está sempre pronto, de braços abertos. Ele morreu de braços abertos. Ele ressuscitou e continua de braços abertos, sabe, dizendo: filho, venha como você está. Venha como você está. Não importa como você está. Deus nos ama da maneira que nós somos, da maneira que nós temos, com o jeito que nós somos. Ele nos ama. E Ele está pronto a nos receber. Eu me lembro que eu ficava falando assim pro pessoal: o dia que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Aceitei Jesus fumando, mas Jesus me libertou. Hoje Jesus está te chamando. Venha
jeito que você está, não importa como você esteja, Deus quer fazer uma transformação na tua vida. Glória a Deus. Deus quer te libertar. Eu quero saber se há alguém para Jesus nessa noite. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, se você quer fazer a opção de ser um servo de Deus, se você quer fazer a opção de se entregar para esse Deus, um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com todos. Há alguém para Jesus nessa noite? Talvez você queira voltar para os braços do Pai. Hoje é o dia. Essa é a hora. Há alguém para Jesus que quer voltar para o Senhor Jesus? Levanta a tua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Há alguém para Jesus que quer se entregar e viver, dizer: Jesus, eu quero esse Deus. Eu quero um Deus de Cornélio que fala com o homem. Eu acho interessante, querido, que é aí que eu quero fechar essa bacterina, né? Cornélio não ficou da maneira que ele estava, ele aceitou Jesus como Salvador. O homem pode ser bom, o homem pode ser generoso, o homem pode dar esmola, o homem pode fazer tudo, mas ele precisa aceitar Jesus como Salvador. Para ter o céu, para ter o direito de ir ao céu, ele precisa aceitar Jesus como Salvador. As boas obras não salvam o homem, a generosidade não salva o homem. O que salva o homem é ter Jesus, aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Alguém para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Pai, aqui está, Senhor, diante de Ti os Teus filhos e filhas, Senhor. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço por cada família aqui representada, pelos filhos que estão aqui, Senhor, que buscam pela salvação dos seus pais, pelos pais que buscam pela salvação dos seus filhos, pelos irmãos que buscam pela salvação dos seus irmãos. Pai amado, eu oro por cada um, e eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a família dos meus irmãos, a casa deles, que o Senhor cuide de cada um deles, Pai. Que não falte o pão de cada dia, Senhor. Que não falte a alegria, que não falte a paz, que não falte o perdão mútuo. Assim como o Senhor nos amou, que nós possamos nos amar, Senhor. Assim como o Senhor ama a sua noiva, a igreja, que nós possamos ser um só e amar uns aos outros. Eu abençoo o lar dos meus irmãos. Através do nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção, Senhor. Que haja paz, que haja salvação, no poder do nome de Jesus. Aplauda o Senhor com bastante alegria. Glória a Deus, adorando o Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu lar. Que sempre o Espírito Santo de Deus possa resplandecer sobre a tua casa. Que nunca falte a alegria do Senhor na tua família. Que Deus esteja sempre em primeiro lugar na tua casa. E que o Senhor te abençoe sempre. Glória a Deus. Até aqui, Nos ajudou, Senhor. grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Vai na paz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Caneta azul, azul calma.